As chuvas ainda chegam de forma bastante limitada, ainda com distribuição falha pelo estado de Mato Grosso, mas começam a chegar nessa semana. Isso já traz algum alívio aos produtores mato-grossenses que precisam deslanchar melhor o plantio da safra 2020-21 de soja, que começou aí meio emperrado justamente por conta desse clima um pouco mais seco. Para tratar dessas informações e saber quais são os desdobramentos desse atraso no plantio da safra 2020-21 de soja no estado de Mato Grosso, a gente convidou o Daniel Latorraca, superintendente do IMEA, o Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, para a gente discutir um pouco essas informações, saber qual é o sentimento do produtor de Mato Grosso nesse momento. E o Daniel já está conosco. Daniel, muito bom dia para você. Seja bem-vindo ao Notícias Agrícolas novamente. É um prazer tê-lo conosco. Bom dia a todos. É sempre um prazer participar com vocês aqui. Muito obrigada. Daniel, de fato, né, esse início da safra 2020-21 traz algumas preocupações para o produtor nesse momento por conta dessa falta de chuvas, né? Sem dúvidas, né? A safra 2021 ela já começa de maneira bastante atípica, né? Na semana passada, primeira semana de outubro cheia, vamos colocar assim, né? Nós atingimos apenas o percentual de 3% de uma área projetada aí, né, em 10 milhões e 200 mil hectares aqui no estado do Mato Grosso, uma área grande, né? Então a gente realmente tem esse percentual aí que para a semana só ganha da safra 10-11, né? Então é bem abaixo do que a gente viu nas últimas safras, né? Então a média aí das últimas 5 safras para a semana a gente já estaria por volta de 16%, na safra passada eram quase 19%, e aí a gente atingiu só 3%. Essa semana a chuva, como você falou, ela chegou em boa parte do estado de maneira irregular, ainda numa milimetragem muito pequena, mas já é alívio e também dá um sinal aí positivo para que os produtores comecem os trabalhos de fato, né? Já que alguns deles não tinham colocado nenhuma semente no solo ainda esse ano. Então é importante destacar que essa semana a gente começa a evoluir aqui o plantio, mas ainda de maneira bastante atrasada. Com certeza vai vir o percentual dessa semana, porque a gente sabe que o solo está bastante seco, né? Então, para alguns produtores que inclusive choveu 8 milímetros, não seria o ideal para o início do plantio. De qualquer maneira, a nossa expectativa é que essa situação se regularize ainda no mês de outubro, para que a gente não tenha grandes prejuízos para o milho segunda safra. Já para o algodão segunda safra, prejudicou, infelizmente, né? Esse produtor já deveria estar plantando essa soja lá no final de setembro, ou mesmo ali na terceira semana de setembro. Isso não foi possível, né, no estado, infelizmente. Alguns produtores até tentaram fazer a sua semeadura, porém frustrou, né, teve que fazer o replantio. A gente já tem alguns reportes sobre isso, mas de qualquer maneira foi uma semana tensa, como você falou, mas de alívio com a chegada da chuva, enfim, para que a gente faça nosso plantio. A região que eu vejo que mais assim está atrás do que se faz historicamente é a região Médio-Norte, a nossa maior região produtora, e ela, assim, além das outras, obviamente, todas têm problemas, mas ela está despertando atenção, principalmente pela evolução do algodão, segundo a safra, que se teve nas últimas safras. Certo, inclusive já era previsto ou já está se esperando uma redução da área de algodão por conta dos preços mais baixos, né? Em função de todos os reflexos da pandemia do novo coronavírus. E essas condições poderiam agravar ainda mais essa situação, né, Daniel? Exatamente. Infelizmente, né, essa janela do algodão ela ficou totalmente prejudicada e o produtor está tentando recuperar alguma coisa essa semana. Certo. Daniel, se a gente se volta um pouco mais para a soja, esse atraso é um atraso efetivamente preocupante ou dá tempo de recuperar com a tecnologia que hoje os produtores empregam, enfim, com a velocidade que se consegue plantar? É um atraso que pode ser compensado, né? O produtor tem condições, com essas chuvas começando a chegar efetivamente, ele consegue recuperar esse tempo perdido ou ele já começa a ter preocupações aí de perda ou de área, ou já é sabido que vai ter um pouco menos de produtividade? Como é que está o sentimento do produtor nesse momento diante desse atraso? São dois fatores a partir de agora, né? Eu estava até dando uma olhada
nessa safra 10/11, né, porque ela foi uma safra bem parecida, até pior, né, em percentual da semana passada, na primeira semana de outubro, né, a gente tinha atingido 1% naquele período, e houve uma recuperação, né. Mas aí, como analisar isso, né? São duas coisas. A primeira coisa é a nossa capacidade de progresso semanal de plantio. A gente sabe que tem bastante, houve um grande movimento de aquisição de máquinas, né, de tratores, né, de plantadeiras, enfim. Então, dentro dessa perspectiva, o Mato Grosso, pegando até o ano passado como referência, ele tem capacidade de evoluir aí, se a chuva ajuda, né, 22%, 25% a cada semana. Então, isso daria uma capacidade de plantio em um mês. A gente sabe dos desafios que isso traz, a gente sabe que concentrar muita colheita, né, no mês de fevereiro também pode trazer prejuízo lá no momento da colheita. De qualquer maneira, não tem muito o que fazer agora, esperar a chuva e acelerar o plantio noite adentro, e é isso que os produtores vão fazer com certeza com o parque de máquinas que a gente tem, que é bastante, vamos dizer assim, pode fazer frente a esse atraso. Então, sim, a gente tem uma perspectiva positiva nesse sentido. Por outro lado, falando de produtividade, vai depender muito também do clima, né, ou das chuvas de dezembro e janeiro. A gente está de olho nisso já também. Uhum. As previsões dão conta que dezembro deve chover acima da média aqui no estado, já janeiro na média, né? Então isso também tem um pouco a ver com a produtividade, né? Enfim, todo o processo aí de desenvolvimento das sementes e principalmente o ciclo dessa semente que está sendo colocada agora. Então, dentro dessa perspectiva, a possibilidade de se recuperar naquela safra 10/11 foi até uma produtividade na média para boa, para o período lá, né, há 10 anos atrás, mas a gente sabe que agora vai depender muito mais do clima e essa questão da capacidade do parque de máquinas a gente não tem esse problema, porque o produtor se preparou nos últimos anos aí, reformulando e fazendo toda a compra desses novos tratores, que têm uma potência maior, as plantadeiras com mais linhas, e isso ajuda num momento difícil como esse. Claro. Daniel, talvez seja por isso que o estado de Mato Grosso também, de acordo com o último relatório de mercado do IMEA dessa semana, nós já tenhamos no estado 60,4% da safra 2020-21 comercializada, né? Exato, os produtores, a comercialização dessa safra, ela aconteceu de maneira bastante antecipada, né? O mercado desde o final do ano passado vem trazendo oportunidades para esse produtor, né? Fazer a relação de troca no fertilizante e outros insumos. Os preços se elevaram esse ano também, né, em reais, principalmente agora, no segundo semestre, em dólar também. Então, o produtor se aproveitou dessas oportunidades e já travou aí praticamente 2/3 da sua produção, né, que é um percentual bastante elevado para o período, e deve agora, com certeza, se concentrar nas atividades da lavoura. Daniel, esse percentual, isso também é um outro ponto de preocupação e de cautela do produtor, que evita também fazer novos negócios agora diante dessas condições de clima que não são claramente as mais favoráveis para dar continuidade ao plantio, né, ou para avançar com o plantio. Por conta disso, ele também evita novos negócios e evita comprometer uma parcela ainda maior dessa sua nova safra? Sem dúvida, né? Você tem um limite ali, né, que você começa a ligar o sinal de alerta, né, em relação à produtividade. Então, o produtor está atento a essa questão e não já houveram problemas no passado, né, do produtor não ter esse grão, esse produto para entregar no momento da realização do contrato. Então, eles, com certeza, como eu disse, devem se concentrar nas atividades da lavoura e, obviamente, aproveitando a oportunidade para a próxima safra, né? Isso. Que já tem comercialização tanto de soja quanto de milho, né? 6,4% é o número do IMEA também para a safra 2021-22 de soja, né, Daniel? Exatamente. Então, o produtor, como eu falei, para essa safra ele deve estar focado nas atividades da lavoura, mas para a próxima safra ele está de olho no mercado, não tenho dúvidas, né? Porque ainda o cenário
está positivo, né, para alguns deles, a relação de troca, e isso, sem dúvida nenhuma, o produtor, a gente está vendo, né, que não está deixando passar algumas oportunidades. Então, dentro dessa perspectiva, eles também estão no mercado, mas eu acredito que mais focados na safra agora 21-22, né, tanto para soja quanto para milho, né, que já tem até um percentual de 2%. Exatamente isso que eu queria tratar contigo também, Daniel. Já foi registrada uma situação como essa no estado de Mato Grosso, a gente ter 2% da safra de milho que vai ser comercializada, que vai ser colhida daqui 2 anos? Você me perguntou, até falando sobre o milho, né? Você me perguntou de 60% da soja, Sim. mas nós também temos os 55% do milho, Isso. né? Para a próxima safra, né? Que, na minha opinião, já é o mais prejudicado no sentido do atraso do plantio, Tá. né? Aqui dentro do estado. Como eu falei, a gente pode recuperar, pode concentrar, inclusive, um pouco da colheita em fevereiro, mas, infelizmente, não vamos ter a janelona que a gente teve na safra passada, tá? Então isso já é uma coisa dada, né? Isso é uma coisa, já é uma certeza. Então o milho ele está bastante comprometido também de maneira histórica, né? Tanto para a próxima safra e agora também a gente já levantando, né? De maneira inédita também para o período a próxima safra de milho, né? Que é 21-22, que vai ser colhida só em julho de 2022. Então, dentro dessa perspectiva, o produtor realmente, nessa parte de comercialização, tem mudado bastante a sua característica, ele tem aproveitado bastante os momentos de mercado, não perde as oportunidades. Obviamente que o mercado também abre novas possibilidades para ele, porque a gente também não tinha essa comercialização de milho tão antecipada. Isso, obviamente, advém da mudança estrutural que está ocorrendo na demanda aqui do estado, né, com as plantas de etanol de milho, o próprio momento bom das carnes, né, também aqui, e a exportação, que mantém a grande participação, que é o maior destino da produção aqui do nosso estado. Então, abrindo essa possibilidade do produtor também fazer uma venda bastante antecipada desse milho segunda safra, e é isso que a gente está observando aqui no estado, né? Então, de maneira inédita, na nossa série, né, a gente começa a levantar a comercialização daqui 2 safras, né? Agora no mês de setembro, porque exatamente o produtor já está começando a acelerar essa venda, né, do milho, e obviamente muito atrelado também à troca que ele pode fazer em relação a alguns insumos. Então, dentro dessa perspectiva, realmente é uma realidade bastante diferente do que a gente via historicamente, mas que traz os desafios, como você citou, né? Então, a gente já está num percentual bastante elevado, por exemplo, para o milho 2021 de 55%, inclusive esse percentual do milho andou até um pouco maior do que da soja, né, ao longo desse ano. Soja agora, óbvio, se recuperou, já estamos chegando num período de colheita daqui 2 meses, então ela atingiu 60% agora nessa último relatório, mas o milho evoluiu bastante também, e o produtor agora, com base nesse atraso de semeadura, deve ficar mais de olho, com certeza, para essa questão aí da produtividade do milho, que inclusive tem uma variação, né, da média, né, um desvio padrão maior do que da soja aqui no estado. Não, se a gente olha para os preços, né, Daniel, seria inevitável a gente observar esse movimento de comercialização antecipada, né? São preços recordes, isso não se limita só ao estado de Mato Grosso, mas no Brasil todo a gente tem patamares jamais vistos para o milho, né? Eu estou aqui com o relatório aberto do IMEA, a gente acompanha isso toda semana. A gente teve a barreira dos R$70 sendo rompida na B3, né, aqui no nosso mercado futuro nacional. Nós temos preços com uma média semanal registrando uma alta de 3% em Mato Grosso para R$53 por saco. O mesmo aconteceu com a soja. Daniel, esse movimento de comercialização antecipada tão forte, como a gente observou para essa safra que está sendo semeada agora e para essa próxima, para 21-22, na sua análise, né, você é um profissional que trabalha já há muitos anos com essa coleta de dados e você tem observado essa mudança estrutural na demanda, como você falou. A gente está entrando num novo momento realmente do comércio de grãos no Brasil. O comércio global de grãos está mudando a sua dinâmica e isso fomenta essa comercialização antecipada como um movimento que deve se estender aí para os próximos anos? Sem dúvida, a gente vê que, por exemplo, para os nossos principais mercados, né, de um lado, tenho a soja, que também se mantém bastante
demandada. Aqui no Brasil, excepcionalmente, nesses últimos 3 anos, até acima da média por conta da guerra comercial entre os Estados Unidos e a China, né? Mas a gente vê também um potencial muito grande de crescimento da soja. Agora, do milho, até nessa batida estrutural que a gente está conversando, né? O IMEA soltou um relatório na semana passada, que é o Outlook 2030, né? Que a gente fez projeções para os próximos 10 anos aqui no estado. E o milho, né, chega muito com um volume muito maior do que a soja em 2030, né? E a gente atingindo aí uma produção para mais de 65 milhões de toneladas. E por que, né, essa projeção do IMEA e nesse momento? Porque, como a gente está conversando aqui, os drivers para o milho são totalmente diferentes da soja. Então, a gente no milho, a guerra comercial praticamente impacta zero, porque a gente não importa muito milho para, na verdade, praticamente nada para a China. Certo. É um mercado muito mais pulverizado, né? Um portfólio de exportação muito mais pulverizado. Eu tenho Irã, Japão, Oriente Médio, Europa, que compra bastante milho, Tailândia, México, então um mercado muito mais diversificado. E o mercado interno brasileiro também bastante robusto, como sempre foi no mercado de milho, né? Então a gente tem uma perspectiva muito positiva para esse mercado que já sofreu bastante aqui no estado, né? Enfim, com preço de 13, 10, 9 reais, né? E agora vivendo um momento bastante especial e que, obviamente, estimula o produtor cada vez mais produzir em mais áreas, segunda safra, e também botar mais investimento em tecnologia que vai possibilitar uma produtividade em outro patamar. Então, no caso do milho, a gente acredita bastante de que esses próximos anos vão ser anos de bastante crescimento, porque na batida de tudo isso ainda tem a questão logística, que de maneira, obviamente, não na velocidade que a gente queria, mas está melhorando cada vez mais aqui no estado, né? Novos portos que estão sendo bastante representativos aqui no estado. Esse ano também é um ano histórico, porque a gente deve mandar mais grãos para cima do que para baixo, né? Dos portos do norte, do sul, pela primeira vez na história. Então, isso tudo vem possibilitando uma boa perspectiva para que os produtores de grãos aqui acho que do Mato Grosso e do Centro-Oeste também, como um todo, façam os seus investimentos para as próximas safras. E é isso que você está vendo aí, revelando também, agora trazendo para o curto prazo da conjuntural, né, a questão da comercialização antecipada. Daniel, para a gente finalizar, o produtor também tem que estar muito de olho nesse finalzinho de 2020, o comportamento do dólar e nas eleições norte-americanas? Ah, sem dúvida, né? Acabei de falar da guerra comercial. Exato. E dos rumos também, né? Da política, da geopolítica, né? Do governo americano, né? Vai ser bastante diferente se, por exemplo, o Biden ganhar, né? Então, dentro dessa perspectiva, é importantíssimo o produtor acompanhar esses movimentos aí, né? Não só externos, mas também tem bastante coisa interna para acompanhar, né? O dólar também sofre um pouco da influência aqui da questão política, das reformas que vão ou não vão aqui no Congresso. Então, tudo isso realmente impacta, porque nós estamos vivendo um momento bastante atípico no Brasil, né? Uma taxa de juros real negativa, né? Se consolidando. Então, a gente tem uma taxa Selic de 2% e uma inflação já pelo Fox projetada em 2,5%. Então, a taxa real de juros livre de risco aqui no Brasil deve ficar em menos 0,5%, né? Isso nunca se imaginou na história. Então, dentro dessa perspectiva, impacta no mercado de câmbio, porque esse dinheiro que viria aqui para o Brasil, né, para fazer esse investimento, né, por exemplo, em tesouro, né, Selic, por exemplo, quando era 10%, quando era 7%, até 6%, agora 2% esse dólar não vem, né, e a nossa bolsa também não se recuperou do jeito que se imaginava, então a gente deve ter um mercado escasso de dólar. Quem está trazendo dólar mesmo é as exportações, é a soja, é a balança comercial que está deixando ainda um resultado positivo. Por outro lado, nós temos uma queda bastante desse dinheiro especulativo, mas também do investimento direto, né, aqui dentro do país, que ainda não se recuperou da pandemia. Então, dentro dessa perspectiva, olhando a oferta e demanda de dólar, a gente deve continuar num dólar alto, né, para os próximos meses, mas tudo isso pode mudar, né, à medida que o governo realmente aprova as reformas, dê uma sinalização positiva na questão fiscal e, obviamente, a taxa de juros mude a trajetória, caso a inflação continue a se elevar como foi nos últimos 3 meses. Então, tem que acompanhar, como a gente conversou aqui no nosso bate-papo,
o produtor, eu acredito que está de olho em tudo isso, porque já começa a travar, né, as próximas safras, até para limitar um pouco, né, dessa volatilidade impactando no seu resultado final. Sem dúvida. Daniel, te agradeço muito pela companhia nessa quinta-feira conosco aqui no Notícias Agrícolas, informações determinantes para o produtor brasileiro, não só de Mato Grosso, mas para todo o país, para que ele saiba aí como seguir os caminhos dessa próxima safra. Daniel, muito obrigada mais uma vez, volte sempre, você é sempre muito bem-vindo ao Notícias Agrícolas. Eu que agradeço, cara, é um prazer participar com vocês. Convido a todos os amigos aí que tiverem interesse, como vocês, né, acessarem os nossos boletins toda segunda-feira. Abraço. Isso mesmo, e tem o Outlook para 2030, que já está também no site do IMEA, né, Daniel? Exatamente. Está no site do IMEA, na verdade está no portal do IMEA, né? Então a pessoa tem que fazer um cadastro rápido ali, né, na nossa plataforma IMEA Digital. Então, obrigado pela menção aí, porque é um relatório bastante esperado pelo mercado, né? Sim. E até para nortear os investimentos que a gente espera que aconteça aqui, tanto em agroindústria quanto em logística, para a gente aprimorar cada vez mais a nossa demanda interna e também o nosso escoamento para os principais portos do país. Sem dúvida, maravilha. Daniel, obrigada, até a próxima. Eu que agradeço. Um abraço. Conosco, portanto, o superintendente do IMEA, o Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, Daniel Latorraca, trazendo as informações mais fresquinhas da safra 2020-21, tanto para a soja quanto para milho. O que chama atenção realmente é esse atraso, né, esse apenas 3% até a última semana da área estimada pelo IMEA em 10,2 milhões de hectares semeada até esse momento, contra 16% que é a média dos últimos 5 anos, das últimas 5 safras. Isso, é claro, refletindo essa falta de chuvas que vinha sendo registrada no estado. Mais do que isso, as chuvas que chegam nessa semana, depois da última semana que foi bastante tensa, como deixou bem claro o Daniel para nós, né, essa semana começa com algumas chuvas, mas ainda mal distribuídas e com baixa milimetragem. Isso faz com que ainda fique difícil dar continuidade ou avançar efetivamente com o plantio da safra 2020-21. Em contrapartida, nós temos números muito avançados para a comercialização desta safra que está sendo semeada no Mato Grosso, 60,4% para a soja, 55% para o milho, e para a safra 2021-22 nós já temos 6% para a soja, 2% para o milho. Isso nunca aconteceu, mas também, como explicou o Daniel, tudo é motivo para o produtor brasileiro segurar, principalmente o de Mato Grosso, segurar os efeitos da volatilidade que são esperados para a próxima safra e, obviamente, aproveitar os excelentes e remuneradores preços que são observados nesse momento. A gente vai continuar acompanhando todas essas informações para que você seja aqui no Notícias Agrícolas o produtor rural mais bem informado do Brasil.